Marcos, capítulo 4. Outra vez começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão, que ele entrou no barco e sentou-se nele, sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto ao mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhe dizia no seu ensino: Ouve, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram-se os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produziam 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhe diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhes ainda: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo ela ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que lhes foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são de pouca duração, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem, e dão fruto, a 30, a 70 e a 100, comum. Disse-lhes mais: Vem porventura a cadeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está encoberto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: Atendeis aos que ouves, com a medida com que medes vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se-lhe-á dado, e aos que não têm, até aquilo que tem se-lhe-á tirado. Disse também: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse ainda: Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz a maior de todas as hortaliças, e que há grandes ramos, de todo modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, conforme podiam compreender. Sem parábola, não lhes falava, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Naquele dia,
quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento e ondas, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhe perguntou: Por que sois assim tímido? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?